E aí, pessoal, aqui é professor Adelan, professor de Geografia, e hoje eu vou trazer para vocês um dos temas mais interessantes e importantes relacionados aos fusos horários, que é a linha internacional de mudança de data. Se você em algum momento estudou esse assunto e ficou com alguma dúvida, aqui é o melhor lugar para tirar todas as suas dúvidas. E se você está aprendendo do zero o assunto, aqui também é o melhor lugar. Então, diretor, pode rodar a vinheta aí que hoje vai começar show de conhecimento sobre linha internacional de mudança de data. Vamos lá, galera! E começando aqui a nossa gravação, chegando na nossa tela de explicação. Para você entender linha internacional de mudança de data, você tem que entender primeiro os conceitos básicos de fusos horários, conceitos teóricos. Se você não pegou a aula de conceitos teóricos, vai aí no canal que tem uma aula explicando tudo direitinho, que vai servir de referência absoluta para você entender tudo aqui sobre linha internacional de data. Mas, de qualquer maneira, eu vou voltar um pouquinho aqui no tema, explicar o conceito básico, mas lembre-se, volte lá no conceito teórico de fuso horário, que é essencial para o entendimento desse assunto. Tranquilidade? Vamos começar. Para você entender linha internacional de mudança de data, primeiro você tem que entender os conceitos básicos que giram em torno dos fusos horários. Qual é o primeiro conceito básico? É que o principal meridiano do mundo é o meridiano de Greenwich, que ele é o marco zero para a contagem de hora mundial. Outro conceito básico que eu expliquei na aula anterior é que se você se deslocar em direção ao oeste, ao hemisfério ocidental, as horas vão ser diminuídas. E se você se deslocar em direção a leste, ou seja, ao hemisfério ocidental, as horas vão ser aumentadas. Por mais que na linha internacional de data isso aparentemente altere, não. É só uma referência que você vai utilizar para entender o assunto. Eu vou explicar com mais calma, vocês vão entender com bastante tranquilidade. Fiquem tranquilos em relação a isso. Aí, a partir daqui, a gente já pode avançar em relação ao assunto. Vou passar o slide aqui e vou trazer para vocês o conceito de linha internacional de mudança de data. E o que é a linha internacional de mudança de data? A linha internacional de mudança de data é uma linha imaginária localizada nos extremos leste e oeste do planeta, a qual marca a mudança da data. Ela está localizada a partir do antimeridiano de Greenwich, ou seja, o ponto 180 de longitude terrestre. Aí o que acontece, pessoal? A partir desse conceito de linha internacional de mudança de data, você será capaz de responder todas as questões sobre esse assunto. Porém, é necessário que você fique muito atento a todos os detalhes desse conceito. Por isso, eu vou explicá-lo por partes. A primeira parte é quando o conceito fala que a linha internacional de mudança de data é o grau 180 do planeta Terra, da longitude terrestre. Vamos detalhar aqui, ó. Todo mundo sabe, a gente já sabe, que o meridiano de Greenwich é o grau zero do planeta. E a gente sabe também que o planeta Terra tem uma circunferência completa de 360 graus. Ou seja, se a gente pegar o planeta Terra, que é uma circunferência completa de 360 graus, e cortar ao meio, 360 dividido por 2 é exatamente 180. Meridiano de Greenwich, 0 graus. O limite da primeira metade, 180. E se completarmos aqui, ou se completássemos o valor total aqui, com a outra circunferência, daria 360 graus. Esse é o objetivo. Esse é o primeiro critério. O meridiano de Greenwich é o grau zero e a linha internacional de mudança de data é o grau 180 de longitude terrestre. Tranquilidade? Aí você vai me falar, ô professor, mas mesmo assim eu fiquei com muita dúvida, porque essa imagem aqui não ficou muito clara para mim. Tem como explicar um pouquinho mais? Sim, tem condições. Preste atenção. Eu decidi acrescentar aqui uma imagem tridimensional à nossa imagem. Ô, professor, está na frente, tá bom, eu saio da frente aqui para facilitar para vocês. Agora preste atenção na imagem. Eu acrescentei aqui, ó, um modelo tridimensional do planeta Terra, aquela imagem do globo que vocês estão acostumados dentro da sala de aula. O que acontece? Essa imagem aqui nada mais é que a visão aqui de cima do globo terrestre. Eu coloquei esse drone aqui, ó, só para servir de referência para você, como se fosse um equipamento que tivesse a capacidade de fotografar essa imagem do planeta Terra aqui por cima, considerando aqui no polo. Você pegando esse drone aqui como referência, você vai saber que a imagem que o drone fornece é exatamente essa região aqui, que é a resposta para essa imagem aqui. Quando você vê a linha preta,
você vai saber aqui pela legenda do mapa que é o meridiano de Greenwich. Já a linha amarela, que é justamente o oposto do meridiano de Greenwich, é a linha internacional de mudança de data. Você tomando como referência o drone, na frente do drone está a linha preta, que é o meridiano de Greenwich. E nas costas do drone está exatamente a linha internacional de mudança de data. Aí vocês vão falar, tudo bem, professor, agora ficou melhor. Mas, de fato, qual é o significado da linha internacional de mudança de data? Para que é que serve a linha internacional de mudança de data? Como o próprio nome já fala, é para mudar a data de um determinado local. Por exemplo, quando nós superamos a linha internacional de mudança de data, tanto de oeste para leste, quanto de leste para oeste, mudamos o dia. E é assim que é o funcionamento da linha internacional de mudança de data. Aí vocês vão falar, professor, mas naquele conceito anterior, também estava mostrando que falava que a linha internacional de mudança de data era o extremo oeste e o extremo leste do planeta. Eu não estou vendo isso. Onde é que está essa explicação aí? Exatamente. Quando a gente trabalha com projeções cartográficas, todas as projeções cartográficas possuem suas limitações. E aqui falando de uma projeção cartográfica, que é a projeção cilíndrica, ela tem uma limitação no momento de projetar o planeta Terra em uma superfície plana. E essa limitação dessa projeção faz com que algumas coisas sejam perdidas, principalmente quando se diz respeito aos conceitos. Quando fala do conceito de linha internacional de data, ele simplesmente fala que é o extremo oeste e o extremo leste, pelo fato de que essa projeção não consegue projetar dessa maneira aqui a imagem. Preste atenção aqui comigo, ó. Se você considerar esses pontos que eu coloquei aqui nessa projeção, vocês vão entender que esse ponto azul, se nós tentássemos dobrar essa projeção aqui, ó, se nós tentássemos unir essas duas pontas aqui, esse ponto azul aqui, ó, seria relacionado a essa ponta aqui da projeção. Já esse ponto vermelho seria a ponta de cada projeção. Ou seja, por isso que eles falam que a linha internacional de data é tanto o extremo oeste quanto o extremo leste, porque nada mais é que a união desses dois pontos aqui, ó, que com essa união desses dois pontos, esses dois pontos aqui se unindo, vai juntar aqui, ó, no globo terrestre e formar justamente a linha internacional de mudança de data. Se vocês prestarem atenção na imagem, vocês vão ver que essa imagem aqui, ó, é justamente o complemento dessa imagem cá. E essa complementação diz tudo, porque vocês sabem que aqui a linha central, o marco zero, é o meridiano de Greenwich, e você sabe que ao unir essas duas margens aqui, ó, tanto o extremo oeste quanto o extremo leste, de forma semelhante que está aqui, vai chegar a esse ponto aqui, ó, que é a linha internacional de mudança de data. Outro conteúdo que vocês têm de ficar muito atentos quando fala de linha internacional de mudança de data a partir de representações cartográficas como essa aqui, ó, a projeção cilíndrica, é em referência à distância real dos pontos na superfície terrestre. Preste atenção aqui, ó. Esses dois pontos aqui, ó, tomando como referência esse ponto aqui e o de cá, aparentemente nesse mapa estão muito distantes. Só que como a gente sabe que esses dois pontos aqui, ó, são exatamente a união, esses dois extremos aqui são exatamente a união desses dois locais, vocês vão entender que esses pontos, na verdade, estão muito próximos. Preste atenção nisso aqui, ó. Vocês vão notar que esse ponto aqui, que eu estou circulando aqui, ó, de azul, é exatamente esse ponto K nessa outra representação. E esse ponto vermelho é justamente o ponto de K nessa mesma representação. Ou seja, quando a gente olha pela projeção cilíndrica, aparentemente esses dois pontos estão muito distantes. Só que se você for olhar na realidade, esses pontos estão próximos. Assim, relativamente próximos. Quando a gente fala de superfície terrestre, qualquer ponto aqui no mapa que aparentemente está próximo, está muito distante da realidade. Mas em relação a essa distância que fica aqui no mapa, é muito menor, a relação dessa distância é muito menor do que realmente acontece aqui, ó, quando colocamos em pauta a questão do planeta Terra. Aí vocês vão falar, ô professor, o assunto é realmente interessante, mas eu vejo que ocorre aquelas situações que o avião faz a volta no planeta Terra para mudar de data. Eu já vi essas questões. O senhor poderia explicar como é esse processo? Sim. Olha, eu vou até sair daqui da frente de novo, porque eu estou atrapalhando vocês, mas preste atenção aqui, ó. Eu vou usar como referência justamente uma viagem de avião
saindo desse ponto aqui para esse ponto K. Trazendo para essa imagem aqui que eu estava na frente, se você perceber que o avião vai dar a volta ao mundo, ele vai fazer esse roteiro aqui, ó, vai vir por aqui, dar a volta lá por trás e chegar na linha internacional de mudança de data. Trazendo para essa representação, o movimento é exatamente esse aqui, ó, saindo do meridiano de Greenwich, fazendo essa volta aqui e chegando na linha internacional de mudança de data. É aqui que ele vai fazer a passagem de um hemisfério para outro e mudar de data. Preste atenção, que ele está aqui no hemisfério oeste. Quando ele passar da linha, ele já vai estar no hemisfério oeste. Aí você fala, ô professor, mas como seria essa representação aqui nesse tipo de projeção? A representação seria exatamente essa aqui, pessoal. Preste atenção que vocês vão ver que eu coloquei um avião nesse posicionamento aqui, ó, no ponto azul. Para esse avião sair do ponto azul para o ponto vermelho, que é essa outra porção K, ele vai vir nessa direção aqui, ó. Ele vai vir nessa direção e vai passar e vai chegar aqui. Preste atenção como é que funciona. O avião sai dessa direção e chega na porção contrária do mapa. Aí você fala, professor, isso é loucura. Não, isso é Lei Internacional de Mudança de Data. Para que o avião saia desse ponto aqui para vir para cá nesse tipo de projeção, na projeção cilíndrica está justamente ao contrário. É o avião saindo daqui, fazendo esse percurso e chegando no ponto de cá. É como se ele estivesse saindo daqui, pessoal, dessa primeira parte do extremo e vindo em direção à segunda parte do extremo. Só que aqui elas estão separadas em decorrência do tipo de projeção que está representando aqui o globo terrestre, está representando a superfície terrestre. Mas se vocês forem levar para a prática, essa saída daqui para cá é simplesmente sair daqui para cá, ou então sair daqui para cá. E é assim que funciona essa ideia da projeção cartográfica quando vamos falar de linha internacional de mudança de data. E isso realmente gera muita dúvida nas pessoas. Por isso eu fiz essas projeções aqui, eu fiz essas representações para ficar bem simples para você o entendimento. Agora, eu vou falar uma coisa que vocês têm de ficar atento. Confie no professor, acredite no que o professor está falando e preste atenção nessa imagem aqui que eu vou colocar agora. Aí vocês vão falar, peraí, professor, não tá bagunçando não. O que é que eu quero? Olha, essa imagem aqui, hipercolorida, cheia de cores, eu coloquei para que vocês entendam que a questão visual, de percepção visual de vocês, vai ser extremamente importante na hora de vocês entenderem o conceito e responder questão de linha internacional de mudança de data. Preste atenção, eu coloquei várias cores aqui nesses locais, eu peguei esse mapa com várias cores, porque eu quero que vocês entendam que o hemisfério oeste, o hemisfério ocidental, é composto por alguns países que servem de referências, ou continente que serve de referência para o entendimento. Note aqui, ó, hemisfério ocidental, o meridiano de Greenwich passa exatamente aqui, nessa região. O hemisfério ocidental, o hemisfério oeste, tem como referência aqui Brasil, Argentina, Chile, Equador, Bolívia, Estados Unidos, Canadá. Tem aqui, ó, o Alasca, que é uma região dos Estados Unidos, entendeu? Tem aqui a parte norte do planeta, a parte norte das Américas aqui. Já no hemisfério oriental, que é o hemisfério leste, vocês vão ter como referência quem? Vão ter a China, vão ter a Rússia, vão ter aqui a Austrália, vão ter a Sibéria aqui, ó, que é o extremo aqui do território russo, vão ter alguns países aqui da Europa. E vocês vão entender, confie no professor, vocês vão entender que isso vai facilitar demais a vida de vocês. Tentem criar essa imagem aí na sua mente, essa memória fotográfica e como estão localizadas algumas regiões no mundo. Tome como referência aqui, ó, alguns locais para o hemisfério oeste e tome como referência também alguns locais para o hemisfério leste, que isso vai facilitar demais a vida de vocês. Podem confiar no que o professor está falando. E aí eu chego nela, na Linha Internacional de Mudança de Data propriamente dita, colocada em um mapa. A primeira coisa que eu já falei lá no início, à medida que passamos, à medida que cruzamos a Linha Internacional de Data, mudamos um dia. Ou seja, aqui é um exemplo, ó. Se aqui é segunda-feira e se a gente sair daqui e vir para cá, vai mudar para o domingo, ou seja, um dia anterior. Da mesma forma, funciona da maneira contrária. Se sairmos daqui no domingo e cruzarmos a linha internacional de data, vamos para a segunda-feira. Aí vocês vão me falar, ô professor,
o senhor tá de bagunça com minha cara. Eu tô vendo tudo bagunçado aí. Explique isso, por favor. É exatamente isso que eu queria que vocês entendessem naquela imagem anterior. Vocês perceberam que os Estados Unidos, Canadá, aqui o Brasil, que no mapa mundi fica na região, na porção oeste, está na porção contrária, da mesma forma que a Rússia, China, Austrália, que naquele mapa anterior estava na porção oeste, agora mudou para o lado de cá. Por que isso acontece? Esse é um dos grandes problemas que causa muitas dúvidas nas pessoas relacionadas à linha internacional de mudança de data. As pessoas veem esse mapa e criam uma confusão que faz com que elas errem as questões. Preste atenção, o único motivo de esse mapa aqui estar invertido é justamente a referência de quem está vendo. Olha esse avião aqui. Naquela imagem anterior, eu coloquei para vocês que a referência era o meridiano de Greenwich, a linha preta. Já nesse momento aqui, a referência está sendo a Linha Internacional de Mudança de Data. Professor, eu não entendi. Pode explicar isso melhor? É claro, estou aqui para isso, explicar melhor para vocês. Eu vou passar a imagem aqui e vocês vão entender totalmente o que eu estou dizendo. Preste atenção. Para essa explicação, eu coloquei aqui o meridiano de Greenwich, que vocês já viram lá na imagem anterior, e a Linha Internacional de Data como referência. Com o segundo recurso de referência, eu coloquei essas faixas aqui para diagnosticar que em vermelho é o hemisfério oeste, que tecnicamente as horas são reduzidas, não é isso? E em azul é o hemisfério leste, que tecnicamente, por convenção, a partir da Conferência de Washington, as horas são aumentadas. Acrescentei aqui também alguns países de referência, da maneira que eu expliquei para vocês anteriormente. Utilize alguns países como referência, utilize continentes locais como referência, que isso vai ajudar demais no entendimento de vocês. Nesse caso aqui, eu coloquei aqui do hemisfério ocidental ao hemisfério oeste, o Brasil como referência, mas poderia ser Estados Unidos, poderia ser Canadá, poderia ser qualquer país aqui das Américas. E cá no hemisfério leste eu coloquei a China como referência, mas poderia ser Rússia, poderia ser a Austrália e poderia ser muitos outros lugares que você utilizasse como referência. Mas para que o senhor utilizou essa referência, professor? Justamente para isso aqui. Eu vou colocar um avião aqui para vocês entenderem como a mudança de referência de quem está vindo altera o sentido do mapa. Preste atenção, o avião vai se deslocando aqui para outra referência. O piloto aí deve ter tomado as cachaças que o avião está todo doido. Esse eu não entro nem para táxi, mas tudo bem. O avião saiu dessa referência aqui, e veio para de cá. Vocês perceberam que há uma mudança de formatação de como ele vai ver o planeta Terra? Quando ele estava aqui embaixo, a asa esquerda dele estava apontando para a porção oeste. Quando ele veio cá para a parte de cima, a asa esquerda dele já está apontando para quem? Para a direção leste, para o hemisfério leste. É essa mudança que causa quando você olha a Linha Internacional de Data. É apenas a referência de quem está vendo. Aí vocês vão falar, professor, ainda não estou entendendo, tem como explicar melhor? Tudo bem, eu explico. Ao invés de levar o avião novamente para a mudança de referência, para levar o avião lá para a Linha Internacional de Data, eu vou fazer o contrário. Eu vou trazer a Linha Internacional de Data em direção ao avião, que aí vocês vão perceber como é a nossa referência vendo a Linha Internacional de Mudança de Data. Perceberam aqui agora? Preste atenção que quando a referência é a Linha Internacional de Mudança de Data, os países mudam de localização visual, não real. Preste atenção, você vê que no hemisfério, no lado oeste do planeta, está agora a China. E na porção, tecnicamente, na porção leste do planeta está o Brasil. Mas isso é só do aspecto de vista visual. Do aspecto de vista real, altera alguma coisa? Não. É isso que eu quero que vocês entendam. O Brasil continua aqui, naquela faixa vermelha, e que a hora é reduzida, ou seja, no hemisfério ocidental, no hemisfério oeste. Da mesma forma, a China continua aqui, na faixa azul, em que as horas são aumentadas, ou seja, no hemisfério leste, no hemisfério oriental. Quando vocês veem a Linha Internacional de Mudança de Data, vocês vão perceber que há uma mudança de perspectiva de localização dessas determinadas localidades, mas isso, na prática, não altera em nada. Toda vez que você cruzar do hemisfério ocidental, que é o hemisfério oeste, para o hemisfério oriental, o dia vai aumentar. E de maneira contrária, toda vez que você
cruzar daqui, ó, do hemisfério oriental, que é o hemisfério leste, para o hemisfério ocidental, o dia vai diminuir. Por quê? Porque segue a mesma referência da hora do mundo. A hora do mundo não é assim, todo mundo que está oeste não diminui e todo mundo que está leste não aumenta. A mesma coisa vai funcionar com a linha internacional de mudança de data, só que referenciando o dia. Quando mudamos do hemisfério leste, que é hemisfério oriental, para o hemisfério oeste, diminui um dia. E quando sai do hemisfério oeste para o hemisfério leste, aumenta um dia. Ah, professor, e como é que eu vou saber quem é leste e quem é oeste? Vocês vão ter que usar aquela ideia que eu falei. Utilize locais como referência, utilize esses países como referência. E assim, você não vai ter erro nenhum, você não vai ter dificuldade nenhuma de entender que por mais que aparentemente aqui seja o hemisfério oeste, hemisfério ocidental, na realidade não, o hemisfério oeste é aqui, porque você sabe que Canadá, Estados Unidos, Brasil está no hemisfério oeste, da mesma forma que você sabe que Rússia, China, Austrália está no hemisfério leste. Aí isso aí não vai gerar dúvida nenhuma mais para vocês. Podem ficar tranquilos que a partir de hoje vocês não têm mais dúvida relacionada a esse assunto. Aí, pessoal, vou avançar mais um pouquinho, explicar agora uns detalhes que vão ser muito importantes na hora de vocês responderem questão. Qual é o primeiro detalhe? Que quando nós cruzamos a linha internacional de mudança de data, há uma mudança no dia, mas não na hora. Ou seja, se eu estou aqui, ó, no hemisfério leste, que você já sabe que aqui é o hemisfério leste, não é isso? Quem está aqui, Rússia, China. E vou para o hemisfério oeste, eu saí de uma segunda e voltei no tempo, voltei para o domingo. Só que se você sair daqui 7 horas da manhã, você vai sair de segunda-feira, 7 horas da manhã. Quando cruzou a linha, vai chegar no domingo também 7 horas da manhã. Ou seja, muda o dia e não o horário. Isso é um detalhe muito importante que vocês vão ver a diferença que faz. Aí, sabendo que vocês já entenderam tudo o que eu expliquei até agora, podemos ir para a questão? Claro, professor. Vamos responder aqui 2 questões rápidas, que a partir dessas questões vocês vão ver como todo o conteúdo que eu abordei aqui nesse vídeo foi exatamente o necessário para vocês aprenderem a responder as questões de linha internacional de mudança de data. Vamos aqui para a primeira questão. Dê um pausa aí, leia a questão e volte. Beleza? Voltou? Já está todo mundo com a questão lida? Vamos lá, dando andamento. Vamos lá, ó. Ao longo do meridiano 180, no Oceano Pacífico, encontra-se a linha internacional de mudança de data. Quando for meio-dia em Greenwich, será meia-noite na linha internacional de mudança de data. E lá, um novo dia estará iniciando. Tudo aquilo que eu falei para vocês. Considere que a localidade B, assinalada no mapa, sejam 11 horas de domingo, do dia 22 de junho de 2008. Nessas condições, a localidade A, também assinalada no mapa, o horário, o dia da semana e o dia do mês de junho do mesmo ano serão, respectivamente. Em outras palavras, essa questão está querendo dizer o quê? Se aqui, na localidade B, é tal dia e tal hora, qual dia e qual hora será aqui na localidade A? Sabendo que quando a gente passa da linha internacional de mudança de data, ocorre a mudança de dia. Por isso o nome dela é Linha Internacional de Mudança de Data. Vamos começar aqui a responder a questão? Olha aqui essas 4 alternativas. A letra A fala que será 10 horas de sábado, dia 21. A letra B fala que será 11 horas de sábado, do dia também 21. A letra C fala que será 10 horas de domingo, do dia 22. E a letra D fala que são 11 horas de domingo, no dia 22. Preste atenção. Aqui na questão fala que ele sairá às 11 horas de domingo, do dia 22. Que hora será no ponto A se ele sair do ponto B às 11 horas de domingo, do dia 22? Primeiro aspecto. Se é linha internacional de mudança de data, significa que se ultrapassou a linha, tecnicamente mudou o dia. Se ele saiu no dia 22, tecnicamente, essas 2 questões aqui, as 2 últimas, já estão erradas. Por quê? Porque a questão fala que ele chegará dia 22. E se cruzou a linha internacional de mudança de data, mudou o dia também. Mudou, acabou. Ou seja, essas 2 questões aqui, ó, já podem ser eliminadas da sua resposta. Você vai ficar na dúvida entre a letra A e a letra B. Mas ele fala o quê?
que ele saiu 11 horas de domingo, dia 22. Você já sabe que a pessoa vai chegar dia 21, porque saiu de onde? Saiu aqui, ó, do leste e foi para o oeste. Ô, professor, mas como é que eu sei que ele saiu do leste e foi para o oeste? Pessoal, aquela ideia de memória fotográfica que eu falei para vocês. O Alasca é um território dos Estados Unidos. Estados Unidos fica onde? Nas Américas. As Américas ficam em qual hemisfério? Hemisfério ocidental, o hemisfério com hora negativa. E a Sibéria é um território da Rússia. A Rússia fica onde? Hemisfério ocidental. E ocidental é hora o quê? Positiva, hemisfério leste. Ou seja, se saiu da hora positiva para a hora negativa, vai diminuir um dia. E é exatamente o que a questão está falando. As duas questões, já conscientes desse detalhe, sabe que vai diminuir um dia, porque vai sair do hemisfério oriental, hemisfério leste, para o hemisfério ocidental, hemisfério oeste. Mas qual é a das duas questões que está correta, professor? Preste atenção. Quando nós mudamos, quando nós ultrapassamos a linha internacional de mudança de data, altera o dia e mantém a mesma hora. Se ele saiu daqui dia 22 para um local que está com o dia anterior, ele vai chegar dia 21, é fato. Mas ele saiu às 11 horas. E quando cruza a linha internacional de mudança de data, não altera o horário. Ou seja, a resposta é a letra B, porque ele saiu 11 horas, ele vai chegar no mesmo horário quando ele cruzar a linha internacional de mudança de data. Se são 11 horas, vai continuar sendo 11 horas. Só vai alterar o quê? O dia. Por isso, a resposta é a letra B. Essa questão foi da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. É uma questão difícil? Não. Basta ter um entendimento sobre o tema que vocês respondem até com certa facilidade. É tranquila. E agora, vamos aqui para a segunda questão, para vocês ficarem mais atentos ainda a todos os detalhes. Vamos lá? Vou passar a questão aqui e vamos respondê-la. Deu pausa? Leu a questão? Vamos continuar. Um navio cargueiro viaja pelo Oceano Pacífico, onde percorrerá milhares de quilômetros para levar a sua carga do Chile para o Japão. Durante o percurso, no dia 26 de fevereiro, o navio cruzará pela linha internacional de mudança de data, também conhecido como antimeridiano de Greenwich. Quando passarem pelo referido meridiano, o que os tripulantes devem modificar em seus relógios e calendários? Ou seja, a questão quer saber como deve ser modificada nos relógios e calendários dos tripulantes ao ultrapassar a linha internacional de mudança de data. Você já sabe que vai mudar dia, não sabe? E você já sabe também que a hora não é alterada, que vocês aprenderam na questão anterior. Mas preste atenção num detalhe muito interessante aqui. Ele fala que vai sair do Chile para o Japão. Aí você fala, professor, ficou difícil, eu não tenho a localização de Chile e Japão. Pessoal, é aquilo que eu falei para vocês. Memória fotográfica para entender melhor as questões. Preste atenção, Chile está em qual hemisfério? O Chile está aqui do lado do Brasil. É um país que não faz fronteira com o Brasil, mas está na América do Sul. Está cá no hemisfério ocidental, hemisfério oeste. Já o Japão, oriental, ó, os orientais do Japão está lá no hemisfério leste, hemisfério oriental. Ou seja, o Chile está na porção do planeta em que a hora é reduzida, que o dia é reduzido. E o Japão está na porção do planeta que a hora é aumentada, em que o dia é aumentado. Aí a gente pode voltar para a questão. Vamos responder aqui? Qual dia, como os tripulantes devem modificar seus relógios e calendário? Adiantar o relógio em 1 hora e manter o calendário inalterado? Aí vocês vão saber, não, está errado. Por quê? Porque quando a gente ultrapassa a linha internacional de data, muda o dia e não o horário. E quando ele fala adiantar o relógio, está adiantando o tempo, adiantando o horário. Essa questão já é eliminada. Tudo bem? Letra B. Manter o relógio inalterado, estaria certo. E atrasar um dia os seus calendários, não seria atrasar. Por quê? Se o Chile está no hemisfério ocidental, teria que adiantar 1 hora, porque está ultrapassando a linha internacional de data do hemisfério com relógio reduzido, com o dia reduzido, para o hemisfério que vai ter o horário aumentado, o dia aumentado. Então, a letra B também já não está certa.
Vamos para a letra C? Manter o relógio e o calendário inalterados? Não. Quando você ultrapassa a linha internacional de mudança de data, você sabe que altera o dia. Então, o calendário não vai poder ficar inalterado. Então, essa questão também já está errada. E letra D, manter o relógio inalterado, tá certo? E adiantar um dia em seus calendários, indo assim para o dia 27 de fevereiro. Essa é a questão. Se eles estão no dia 26 de fevereiro no Chile e vão para o hemisfério leste, que vai aumentar um dia, eles vão para o dia 27 de fevereiro. E o relógio vai se manter inalterado. Essa questão é difícil? Não é. Basta vocês levarem em consideração os conceitos que eu expliquei, criar memória fotográfica para facilitar no entendimento das questões, que assim, ó, tudo fica mais fácil. Vou dar uma informação para vocês agora, preste atenção aí, pessoal. Ufa! Passamos por linha internacional de mudança de data. Imaginou que não queria entender? Imaginou errado. Aqui você aprendeu a linha internacional de mudança de data. E pessoal, ó, para ajudar o professor, ó, dá o like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, que isso ajuda aqui o professor a toda semana colocar vídeo novo no ar, vídeo nessa pegada, leve, tentando explicar da melhor maneira possível o conteúdo para vocês. Por isso, ó, dá o like aí, se inscreve, ativa o sininho, comenta aí embaixo aí qual assunto que vocês querem que eu aborde, que eu vou ter a maior satisfação de colocá-lo em prática para vocês. Eu já vou saindo aqui porque o diretor já está colocando o som no ar, mas meu pessoal, vamos lá, espero vocês na próxima. Mete o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. Espero você com o próximo tema que eu não sei qual é, mas vocês vão saber. Um beijão aí pra todo mundo, até lá.